Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um Olhar Agro na Educação. Eu sou a Michelle Birk, diretora de comunicação, e comigo está a minha colega Fernanda Slutz, também da diretoria de comunicação. E hoje vamos receber a psicóloga Ana Cristina Machado. E é um grande prazer para nós falarmos sobre esse assunto, pois ela é, além de nossa associada, idealizadora da Conect Ação, uma startup que trabalha com conexões humanas e não humanas, trazendo reflexões fundamentais para o tempo em que vivemos. A De Olho acredita que educar vai muito além do livro e da sala de aula. É também preparar as famílias e as crianças para lidar com a tecnologia, com as emoções e com as novas demandas de um mundo em constante transformação. E para contextualizar, vamos ouvir um posicionamento da nossa convidada, Ana Cristina, sobre como surgiu a conectação. Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e para poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a Conect Ação. Ela começou em 2014, quando no consultório, sou psicóloga clínica, no consultório eu comecei a sentir dificuldade em entender o que estava acontecendo nesse mundo, onde eu estava começando a receber clientes, adolescentes e idosos com problemas digitais, no mundo digital. E nesse momento eu precisei buscar alguma coisa, só que eu não sabia o que, e fui presenteada com o algoritmo do Facebook, que me ofereceu um primeiro evento de educação digital da OAB de São Paulo. Nesse momento eu fui lá, não sabia o que esperar. Ele já estava há 9 anos trabalhando com abuso sexual online, e eu acabei conhecendo a SaferNet, o NIC.br, e a partir daí, em 2018, eu estava novamente lá. Eu ia todos os anos nos eventos, e em 2018 eu fui convidada para assistir um dia do seminário, do 9º seminário de LGPD. Eu não sou do direito, eu não sabia o que era, e a minha amiga me convidou e disse: Ana, vem que tu vai gostar. E aí eu acabei conhecendo, nem se falava em LGPD aqui no Rio Grande do Sul, e a partir daí eu comecei a me interessar por outras áreas, né? Porque LGPD é o pessoal do direito, acabei indo para o marketing, para a comunicação, para somar com esse mundo digital. Depois veio a pandemia, o que todos nós vivenciamos, e no finalzinho de 2020, início de 2021, surgiu a Conect Ação, que eu comecei a querer trabalhar com a prevenção digital somado à conscientização. A partir daí, eu comecei a me dar conta que a nossa evolução ela está nas conexões humanas e não humanas. Quando eu falo em não humanos, eu me refiro à natureza, aos animais, à tecnologia, que foi se ampliando para a inteligência artificial, os robôs, a inteligência artificial generativa, e hoje a gente já tem os personagens de IA e os aplicativos de espiritualidade e terapia também. Então, a coisa vai evoluindo. E eu sou apaixonada por esse trabalho. Não estou escutando. Fer, você está no mudo. Uma riqueza de informações para nós. Vai ser uma imersão esse podcast. Ô, Ana, e eu já queria começar trazendo um ponto que você sempre destaca, né? Que é esse contexto do mundo VUCA e BANI. Pode parecer, assim, alguns termos estranhos, talvez alguns já tenham ouvido, outros não. E justamente por isso que queremos ouvir de você o que significam na prática e como impactam a vida das crianças, dos adolescentes, nessa sensibilidade, então, que você trouxe do mundo digital, influenciando no consultório direto, né? Que foi da onde surgiu a demanda. Certo. Como eu fui em busca do contexto, eu comecei a estudar para entender melhor o que estava acontecendo. E acabei conhecendo o mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo.
E aí, na sequência, ele já estava há muitos anos existindo, só que não era um termo divulgado para todo mundo, porque ele surgiu nos Estados Unidos, esse termo, né? Tanto é que as iniciais são todas referência à palavra em inglês. E depois, com o tempo, eu acho que ali pela pandemia, não estou bem lembrada da época, surgiu um mundo Bunny. E esse mundo Bunny, ele trouxe mais as questões de fragilidade, de ansiedade não linear, incompreensível, que se somaram ao momento que a gente estava vivendo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente entender melhor onde é que a gente está vivendo e fazer as nossas escolhas. Por isso que eu fui atrás desses termos e de entender como é que eles estavam funcionando. E, para mim, esses dois termos, eles não são excludentes, eles se somam. É realmente muito interessante. E se a gente for pensar né, em toda a ansiedade que nós vivemos hoje, realmente, e não são só os alunos, não são só as crianças, né? São desde as crianças até os mais idosos. E então você trabalhava em consultório, né? E foi buscar essas informações, essa especialização para que o consultório se aproximasse do mundo em que estamos vivendo, que é muito louvável da sua parte. Mas aí, a partir daí, como surgiu a ideia do Conectação? Como que esse projeto foi ganhando forma até ser criada, então, essa startup? Assim, como que foi esse processo? Assim, ó, eu queria somar, e eu acho que nessa trajetória que eu comecei a fazer, meio sem querer e muito por curiosidade e vontade de aprender, por ser autodidata, de buscar muitas coisas assim, falaram tal assunto, e aí eu já fico ligadinha, eu não conheço, deixa eu aprender um pouquinho para ver se eu vou gostar, se eu vou somar, se me serve ou não. Eu sou muito nesse processo. E eu sou muito de buscar as questões da emoção. E o mundo digital é uma coisa que, como talvez eu tenha vindo da matemática também, né? Antes de ser psicóloga, eu fui professora de matemática. Eu usei muita coisa da matemática para explicar para os meus pacientes questões de emoção, né? A questão do equilíbrio é uma coisa que eu usei, o intervalo saudável, né? Para explicar o que era um intervalo saudável, para mostrar quando é que tu precisava de ajuda, quando tu caía nos extremos. Então, tudo isso eu acredito que a gente acaba somando. E nesse processo, eu tentei pensar, né? Acabei sendo presenteada com esse evento da LGPD, né? Do direito. Depois eu fui num outro de marketing, que eu achava que era marketing pessoal, e na verdade era marketing empresarial, onde eu aprendi muita coisa que eu adaptei para o meu mundo, né? Estava buscando esse caminho diferente. Eu gosto muito de buscar formas diferentes de pensar a mesma coisa. E a Conectação começou a se estruturar nesse momento. Aí eu já acompanhava a Marta Gabriel também, não sei se vocês conhecem ela, amo de paixão. E através do livro Eu, Você e os Robôs, que eu comecei a me aperfeiçoar e acabei buscando na física a palavra conectividade e ação. Por que a conectividade, e eu resumi para connect? Porque conectividade diz respeito a me conectar, estar conectada e ser conectável. Então, connect diz respeito a isso, as três ações. E a ação, ela veio da falta de ação, da minha falta de ação, da falta de ação das outras pessoas. Eu estava num momento de questionamento, de indignação, e aí eu pensei, eu preciso ação. Então ficou Connect Ação. Ô, Ana, e daí quando você fala essa ação,
eu fico pensando naquilo que você trouxe, na conscientização em relação ao meio digital. Você falou um pouquinho para a gente antes, né, no off, que você gosta muito da conscientização, né? E você foi falando, eu fiquei imaginando quanto a gente entra nesse meio digital e não está consciente no processo, né? E eu acho que é exatamente isso que você traz. E fala então assim para a gente, né, como tem sido essa jornada e quais foram os maiores aprendizados, assim, e mudanças nesse caminho? Porque você vem de uma, acho que a nossa geração é de uma clínica totalmente dentro do consultório, né, onde tem uma interação ali terapeuta e paciente, tem as várias linhas da psico, né? Mas com o mundo digital, até você trouxe a inteligência artificial, por exemplo, em terapia. Eu não consigo imaginar isso, né? Porque eu acho que o ser humano ele esconde tanta coisa no inconsciente que eu não consigo entender se a IA capta, né? Para a gente trazer para o consciente e mudar o comportamento. Mas fala um pouquinho para a gente, então, trabalho da conscientização, então, no digital e nessa jornada com os aprendizados e mudanças no profissional. Assim, ó, Fernanda, essa questão da conscientização, eu acho que é muito importante, porque fecha um pouquinho com isso que eu disse de buscar caminhos, né? E buscar caminhos, ter melhores respostas. E eu acho que a partir daí a gente precisa também, com esse mundo digital, antes da conscientização, a gente fala muito em viver o presente, né? Estar aqui agora. E a gente precisa se dar conta. Então, como é que eu. É uma das formas também que eu trabalho em terapia, é o foco. O foco é uma das coisas mais importantes que a gente precisa. E nesse momento, quando tu está na internet, a tendência, ela é feita para a gente perder o foco, para a gente ficar mais tempo, para a gente curtir mais, para a gente entrar em outras páginas. Então, acaba nos tirando o nosso foco, a nossa vida, o nosso contato humano. Por mais que a gente esteja falando com outras pessoas, daqui a pouco não é a mesma proximidade, né? Inclusive o Daniel Goleman, ele fala nisso, do cérebro social, né? Que a gente precisa desse contato cara a cara, né? É muito importante. E aí eu comecei a falar sobre o foco. Então, uma dica legal que eu gosto de dar, inclusive vou aproveitar e vou dar aqui, que eu acho que é bem importante, quando tu tá na internet, tu exercitar, se dar conta. O se dar conta, daqui a pouco tu ficou ali 2 horas, tô procurando, tô lendo, tô vendo videozinho, seja o que for. Se deu conta, volta para o teu objetivo, tá? Daqui a pouco eu fiquei 20 minutos, volta novamente e vai exercitando. Não te preocupa quanto tempo tu ficaste, te preocupa em aproximar cada vez mais esse se dar conta. Isso que vai te ajudar. Outra dica legal também é a questão da intencionalidade. Eu ir para a internet com intenção. Esses dias a gente estava de férias e estava para fora. E aí a minha nora passou e estava todo mundo conectado. E ela disse: Meu Deus, estava minha mãe, que é bisa, estava eu, que sou vó, estava o meu filho, que é o pai, né? E só não estava o neto. Não, estava o neto também, porque estava jogando, né? Então, estava toda a turma conectada. E ela passou e disse: Eu não acredito, vocês todos na sala aqui conectados. A minha mãe estava na rede social, o meu filho estava vendo alguma coisa do trabalho dele, o meu netinho estava brincando e eu estava estudando, estava vendo uns artigos que eu estava lendo. Então, a gente tem várias coisas para fazer, mas também tem que saber o momento certo. E é muito importante a gente se dar conta que se tu está trabalhando, o momento que tu está trabalhando também, né? Eu acho que a gente sofreu muitas mudanças, a gente trouxe o trabalho não só para nossa casa, como a gente trouxe o trabalho para o nosso dia 24 horas, né? E onde é que estão as nossas relações de família, de encontro, de afeto?
eu acho que nesses momentos a gente tem que ter intenção, precisa ter algumas regras, tipo as refeições, não estar com o celular ligado, evitar atender, algo do tipo. Tu perguntaste mais alguma outra coisa, Fernanda? Os Mudança? aprendizados que você teve durante esse período do Conecte Ação. Eu acho que o maior Pra aprendizado que desenvolver. eu tive nesse período é que a gente precisa somar. Sozinha, a gente não consegue fazer mudança, sabe? Eu acho que é aquela coisa de pensar que e somar com todo mundo. Não é só somar eu e alguém de outra profissão, ou eu e uma colega, ou daqui a pouco eu e meus filhos, sabe? É realmente estar pronto para somar. Eu acho que o principal não é ter uma rede de apoio, tá? É a gente formar, é a gente ter ação de formar a rede de apoio. Eu acho que essa atitude é muito importante. A gente precisa desenvolver essa intenção de formar a rede de apoio. Não apenas ter, né? Mas para ter, nós mesmos podemos formar com pessoas, né? É Pode ser, interessante. perfeito, isso aí, Michele. Pode É. ser mães do colégio, pode ser com vizinhas, pessoas da nossa confiança, sabe? Sim. É muito importante. Eu já percebi isso no meu grupo de amigas, que muitas vezes umas falam, é porque é difícil, porque eu não deixo, mas as outras mães deixam, assim, às vezes com conectividade, algumas redes sociais, mas eu percebo que todas falam a mesma coisa, então talvez está faltando justamente elas se encontrarem, né? Se ajudarem nesse sentido, para, claro, fazer da forma que elas acharem que é a melhor forma possível. E, assim, olhando o teu site, né, o Instagram da Conectação, inclusive já convido todo mundo para conhecer o @conectação, o site também, conectação.com.br. Eu vi que você presta consultoria para escolas, presta consultoria para famílias também, né? Não Isso. apenas o consultório. E como que a Conectação pode ajudar, então, essas famílias, essas escolas, essas pessoas? Assim, ó, eu comecei trabalhando com palestras. Foi bem no início, assim, e desenvolveu bastante. Só que tu chega num mundo onde a tecnologia tirou esse espaço e a gente precisa transformar o que era uma palestra tradicional em algo mais dinâmico. Então, o que antigamente era palestra, hoje é um bate-papo, é uma conversa interativa, daqui a pouco coloca vídeos, faz algo para movimentar. E não mais aquela coisa, até pode ser com grupos maiores, né? Mas sempre que tu consegue fazer uma troca, eu acho que fica mais eficaz, certo? Aí, a partir disso, eu comecei a me dar conta que eu poderia também ajudar pais. Então, como eu já trabalhava com pais no consultório, aí eu comecei a trabalhar focado no mundo digital. Orientações a pais, como se relacionar com filhos, porque tu falaste ali essa questão que é uma... Eu me lembro que isso já é muito antigo, não é agora da tecnologia. Eu trago alimentos saudáveis para meus filhos de jardim, talvez vocês se lembrem disso, né? Mães falando, eu trago alimentos saudáveis, mas o coleguinha traz biscoito. E aí, como é que eu vou fazer? Ele quer a bolacha do amigo, ele não quer a minha fruta, o meu iogurte, tudo balanceado, bonitinho, né? O que eu acho que é muito importante? Cada família ter os seus valores e os seus contratos, né? Eu acho que isso é fundamental. Claro que a gente, dentro do que é importante, do que é considerado riscos e benefícios, mas a família é a base. Dentro daquela família, a gente vai se apoiar. Então, se na família do amigo ou do colega é diferente, naquela família é diferente, mas para nós o que vale são os nossos valores. E no mundo digital, mais do que nunca, o diálogo, a abertura
para chegar e comunicar algo, principalmente no que a gente está vivendo hoje, dos abusos sexuais online, é assim, ó, de uma extrema importância, porque tanto a criança quanto o adolescente, ou até mesmo alguém que não está envolvido, mas que conhece alguém que está, só vai conseguir chegar e falar se tiver confiança. E a gente precisa manter esse canal aberto. Ai, que trabalho lindo, né? Ô, Ana, lembrando nesse contexto, que eu acho que deve ter milhares, porque as histórias inspiram, né? Você Sim. lembra de algum caso concreto que, através do Conecte Ação, você tenha mudado alguma realidade ou impactado na vida de uma criança ou de alguma família em relação à escola, em relação ao meio digital ou abuso, alguma situação assim que você fala, isso me dá orgulho de ter feito diferença? Olha, eu já tive alguns assim que eu atendi, né? Mas um que me marcou muito, e eu acho que eu até vou relatar ele, foi o primeiro. Até talvez pela minha inexperiência e busca em conhecer melhor esse mundo, né? Então, eu acho que foi o caso assim, ó. A menina chegou para mim pelo compartilhamento de fotos. E aí eu já estava sabendo que existia esse problema, tudo, de adolescentes, mas extrapolou. Ele foi além do compartilhamento, ele foi na perseguição física. Então, no dia a dia, a ponto da minha paciente escolher fazer alguma atividade extra-classe, e a pessoa também, adolescente, também querer fazer e buscar a mesma turma e coisas nesse nível. E a coisa começou a ficar tão séria que aí a gente teve que mobilizar os pais, tivemos que mobilizar a questão das redes sociais, como é que estavam se portando, o que ia fazer. E chega num ponto que, como adolescente, não tem como tu tirar da rede. Isso daí é como se tu tirasse um pedaço deles. Porque para o adolescente, quando a gente proíbe o celular, a gente está deixando eles vulneráveis também. Eu sei que talvez tenha gente que diga, meu Deus, vulnerável eu estou deixando se eu estiver deixando correr risco. Mas eles se sentem vulneráveis, é diferente. Não é o vulnerável do risco, é vulnerável do sentimento deles, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem se estão falando deles, eles não sabem o que está rolando sem eles estarem presentes. Então, nesse tipo de vulnerabilidade que eu estou falando. E assim, que idade, Ana, que você recomenda essa questão? Porque você trouxe um ponto, eu tenho amigas que não dão o celular, daí a hora que estão com outros, um acata o celular e ficam inveterados. E eu sou dessa linha também, eu sempre da conversa, da conscientização, do controle de tempo, né? Mas que idade que você acha que, assim, de tudo que você já trouxe, é o ideal? Porque eles, muito cedo, eles estão nas redes, né? Nas mídias, enfim. Que... Fernanda, a gente tem as recomendações, tá? Que a Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto a nossa quanto a americana, determina, tá? Mas eu vou te dizer assim, ó, é muito difícil tu dizer uma idade ideal. Eu acho que depende de cada família, depende da conversa, depende da conscientização, depende da maturidade. Eu acho que a gente tem que estar presente e tentar minimizar riscos, estar consciente e informar, estar aberto para diálogo. Eu acho que se a gente for na idade ideal, a gente está simplificando muito, porque como tu disse, meu filho não usa o celular em casa, mas vai na casa dos avós e pega o celular do avô. O que não quer dizer que daqui a pouco o avô não está vendo algumas imagens que não poderia estar ali e ele pode acessar sem querer. Ele não vai ter a maturidade suficiente para lidar com aquela situação. Então, a gente precisa se preocupar com essas coisas, sim. Por isso que eu sou muito pela conscientização e prevenção, e não pela proibição. Eu acho que as duas, tanto o pessoal da proibição quanto da conscientização e prevenção, elas querem o mesmo objetivo,
que é a proteção. Só que são caminhos diferentes. E eu acho que eu tenho medo com a proibição, principalmente com adolescentes e pré-adolescentes também, porque hoje em dia está muito, muito cedo. Precoce, né? Foi o tempo que a gente dizia há 12 anos. Né? Não é mais assim na prática. E aí eles podem se colocar em risco, tu pode bloquear, porque aí a gente entra noutra conversa, que aí são as plataformas, né? Que para nós, a conta do adolescente, por exemplo, do Instagram, ela chegou mais tarde que alguns outros países. E isso daí acabou também mexendo conosco, porque com toda a mudança que teve da Meta, acabou os pais sendo mais responsáveis pelos filhos na rede. O que muita gente diz, mas os pais são responsáveis. Claro que são. Os pais são os primeiros responsáveis. Mas no mundo digital, a responsabilidade é de todos nós, inclusive das empresas, da sociedade, dos professores, escolas, do governo, tá? Então, a gente tem que estar andando juntos. E não é questão, o pai é responsável, não é responsável. Não, claro que é. Não, isso aí não se discute, sabe? Mas, como o mundo digital, eles não dão conta sozinho, né? Então, a gente precisa estar apoiando. E Ana, e nesse mundo digital, quais são as oportunidades que você vê? Porque não tem como voltar atrás, né? É um mundo que é daqui adiante. Então, quais são as oportunidades? Assim, o que você enxerga como promissor nesse movimento de educação digital, humana e não humana? Eu sou suspeita, né, Michele, porque eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada por essas conexões todas, essas possibilidades que a gente está vendo por aí. E eu acredito, assim, se tu começar a ver quantos jovens, até agora, ontem, eu acho, teve uma menina de 12 anos que achou a cura para alguma doença. Agora eu só não vou falar qual, porque eu não estou lembrada, porque é tanta coisa que a gente vê na mídia e daqui a pouco tu te perde, né? E então, assim, tu imagina, é uma menina de 12 anos, sabe? E ela começou a mexer ali e acabou conseguindo isso. E então eu acho que as possibilidades que o mundo abre para a gente, elas são maravilhosas, assim. A questão de doença, né? Claro que tu tem que saber que tem as questões dos dados, de compartilhamento, que aí a gente entra para outra esfera, né? Que esse mundo digital a gente tem muitos assuntos para falar e talvez hoje não seja suficiente, não deixe tão claro cada um deles. Mas se vocês tiverem até dúvidas ou que eu não tenho explicado direito, podem me perguntar que eu estou aqui para isso, né? Para a gente bater papo, trocar. Mas eu acho que tem muitas coisas importantes, eu acho que aproximou muitas pessoas e mesmo com a questão que eu falei antes, da gente ter que estar presente, eu acho que o mundo digital nos possibilitou conhecermos culturas diferentes e ter mais tempo, mas eu acho que o ponto principal não está no mundo digital, está na gente. Em como que a gente vai usá-lo, quando a gente vai usar, para que a gente vai usar. Eu acho que é necessário pensar daqui para fora. O digital ele é um instrumento e vai depender da gente, do nosso uso, se ele vai ser bom ou ruim. Então, quando as pessoas falavam, meu Deus, vai terminar com a humanidade, né? Mas a gente também pode fazer o contrário. Eu acho que é um processo que depende muito da gente. Então, eu tenho esperança. Tanto é que eu acredito muito nessa questão do equilíbrio, né? Voltando para o equilíbrio, porque é uma das coisas que eu pensei, a conectação, porque estava todo mundo assustado, né? Que estava o crescimento exponencial da tecnologia
E para a gente lidar com ele, o que a gente precisa? Ser mais humano. Olha a balança, né? Quanto mais crescimento exponencial da tecnologia, mais humanidade. Então, depende da gente. Ai, tô tocada. Assim, todo esse dedo para fora, porque eu amo a internet. Eu falo que eu amo minhas amigas de infância que estão fora do país, é uma delícia, né? Você saber É usar. verdade. É verdade. E parece que a gente está ali, está falando, né? Muito É. legal. Tem suas limitações, né? Mas é muito bacana também. E eu acho que a E, gente tem que aproveitar isso aí. e por muito tempo eu fiquei com essa coisa porque essa geração, e aí eu fui no encontro, uma vez num curso, falando, nós temos que construir pontes com essa geração e aproveitar o que eles têm de Perfeito. melhor. E é isso que você traz, né? É. Então, o que nós vamos usar com essa geração no meio digital? Mas, Ana, eu fiquei aqui um pouquinho, né, pensando, como que a Conecte Ação tem se envolvido com as escolas, com os professores? Vamos pensar na questão de educação, né? Na parte de educadores, que é o nosso é o amor da de olho, né? Como que a gente Sim. pode contribuir trazendo para professores, para alunos? Como que a Conecte Ação tem feito esse trabalho? E Assim, parênteses aqui, e na escola dos filhos da Fer, que eu já sei que ela vai querer levar, né? vamos lá. Que é um desafio para todos nós, né? Quem que está acertando, quem que está errando? Isso que você falou é muito verdade. Hoje eu te conversei com a diretora, ela falou, cada família é de um jeito, e é verdade, né? Os princípios e os valores, cada um se organiza de uma forma. Você trouxe isso muito, embora a gente ache que é tudo amplo, mas não, né? Volta para os conceitos e contextos de antigamente que a gente, né? Perfeito. Que você trouxe no meio digital. É isso que eu senti um pouco dessa nossa conversa, né? É isso aí. Eu acho que assim, ó, todo o conhecimento que a gente tem de antigamente, ele é muito válido. Não é porque antigamente e no mundo digital a gente não vai usar. A gente pode usar nem que seja para dizer, ó, isso aqui não serve mais, ou nesse momento não está servindo, né? Porque não quer dizer que vai ser descartado, mas agora que a gente não, nesse momento aqui, não dá. Eu, nas escolas, eu tenho trabalhado bastante com as questões dos riscos, e em alguns momentos, dependendo. É porque é separado, né, Fê? Sim. Para os pequenos, tem que ser bem essa coisa mais concreta. O que está acontecendo, quais são os riscos, como é que é a atitude, e tem que investir em quê? Que eles ainda têm aquela coisa dos pais, da relação com os pais ser muito próxima, né, os ídolos, né, e com os professores, séries iniciais. Isso daí é muito forte e a gente não pode perder esse gancho que é riquíssimo. Com alunos mais velhos, aí já começa a questão da adolescência. Então é a questão dos pares. A gente tem que empoderar os pares. Por quê? Porque aí eles já estão querendo saber quem eles são, estão fazendo todo o processo que a gente conhece do desenvolvimento do adolescente, que é a outra pegada. E nesse momento a gente começa a trabalhar currículo digital, exposição na rede. A empatia a gente constrói desde sempre, né? Porque empatia tu vai construindo, tu vai desenvolvendo, né? A gente trabalha com os maiores, questão de discurso de ódio, vulnerabilidades. Então, tem vários temas que a gente... Identidade digital, quem que eu sou na rede? Que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Sabe? Ou como é que os outros estão me vendo? Porque é uma coisa que a gente não para pensar, né? Tu vai colocando tua opinião ali e vai se expondo. Como é que está sendo isso, né? É o currículo digital que eu já falei, a identidade digital, são tudo coisas assim que dá para trabalhar com os maiores no colégio. E é uma construção para o futuro, né? Porque outra situação que eu já peguei também de uma paciente minha que foi contratada numa empresa, só que aí eles fazem a busca pelas redes sociais para conhecer quem ela é, né? Que é o famoso currículo digital. Chegou na hora, ela não conseguiu ser contratada, porque não batia com os valores e a cultura da empresa que ela estava concorrendo ao lugar. É muito interessante. Hoje não vai dar tempo, porque o nosso tempo está se encerrando,
mas ali na nossa conversa offline, a gente conversou também que você também faz um trabalho que eu acho muito louvável, que é o trabalho também dos jogos online, né? Que é algo que pessoalmente me preocupa muito, né? De ver jovens e adultos que estão também viciados nessas armadilhas, digamos assim, né? Muitas famílias estão também passando por essa situação tão ruim. Mas é como você disse, né? É como nós vamos fazer uso. Então, nós precisamos nos fortalecer e trabalhar de uma forma que a internet, né, ou todas essas ferramentas vão trabalhar a favor da gente, e não o Sim. contrário, né? E para encerrar, então, Ana Cristina, que mensagem você gostaria de deixar para nós, para os nossos associados, para as nossas famílias que nos assistem, né? Como que elas podem apoiar essas crianças, adolescentes, jovens, nessas mudanças constantes que estão acontecendo? Eu acho que tem coisas que não mudam muito do físico para o digital. A questão de prestar atenção, de diálogo, de notar comportamentos, atitudes diferentes. Daqui a pouco, notas em colégio. Hoje em dia, a gente está com muitos casos de suicídio e aqui no Brasil a gente não tem como saber, que nem em outros países, se é da rede social, se é da internet ou não é, se é uma sextorção também, que acontece tanto com crianças, com adolescentes, com crianças também, hein? Adolescentes e adultos, que são coisas bem sérias. A questão dos jogos também, que a Michelle falou, eu acho bem importante, só desse toque antes de terminar, para falar que a gente tem que ter todo um cuidado. E eu acho que se eu tivesse que deixar uma dica, seja curioso e não minimize os riscos digitais. Porque a gente acaba pensando assim, isso está acontecendo, isso é normal. E nós, seres humanos, temos a tendência à dessensibilização. A gente começa a achar que é tudo normal pela quantidade de coisas que a gente está vendo na rede, que os nossos amigos estão comentando, que a nossa família está falando, e aí aquilo lá começa, é normal. Não é normal. A gente tem que ter cuidado sempre que tiver algo normal, achando que é normal. E isso daí é uma boa dica também para a gente se dar conta do algoritmo. O que o algoritmo está nos presenteando? O que ele está nos mandando nas nossas redes? Daqui a pouco a gente tem que tentar buscar outros assuntos, quebrar o algoritmo. É outra dica bem importante. E a dos jogos, que eu acabei me perdendo agora, porque é tanta coisa, eu sou apaixonada por tudo. A questão dos jogos para os adolescentes, a gente precisa entender como é que funciona, porque não é só questão de proibir ou não proibir, é de entender o funcionamento, que daqui a pouco eles estão ali, eles estão se relacionando com pessoas, eles estão tendo uma relação de companheirismo e acabam trocando de rede. E aí, no momento que eles trocam, aí está o perigo. Aí que começa a pedirem fotos, aí que começam a ter acesso ao webcam. Então, a gente precisa entender quais são os caminhos que esse pessoal está usando para protegê-los. É bem importante. Mas eu quero deixar claro que esse mundo digital nos traz muitas oportunidades, inclusive da gente estar conversando hoje aqui. E eu falei para Mi, Mi, é tão legal esse assunto que nós não vamos esgotar só hoje. O que a gente teria de perguntar para você, fazendo a interface do mundo digital com a educação. Obrigada, Ana, pela tarde, por esse momento rico. Muito obrigada, Ana. Realmente, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por estar conosco na De Olho, né? Trabalhando pela educação num país, né? Um país mais educado, com certeza é um país melhor. E obrigada por você fazer parte disso, com todo esse teu conhecimento, né? Que é riquíssimo. Obrigada por ser nossa parceira aqui no nosso podcast. E eu convido a todos também para acompanharem, para se gostarem do nosso podcast, para curtir, para compartilhar, enviar para os amigos.
Convido também para visitarem a nossa agroteca, nossa biblioteca virtual, 100% gratuita, com a curadoria da Exalc, para conhecer as nossas redes, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso TikTok. Vamos aproveitar o que tem de bom nesse mundo digital. E, mais uma vez, Ana, muito obrigada. Obrigada, Fer, pela nossa parceria de sempre. E espero que possamos estar juntas novamente em breve. Um abraço a todas vocês. E obrigada a todos vocês que nos assistiram.